filosofia pode ser para algumas pessoas muito chato, difícil e, é claro, desinteressante. Algumas pessoas se perguntam por que devemos estudar filosofia e por que o seu ensino deve ser obrigatório. Mas a gente deve deixar claro desde o começo que, do fato de algumas pessoas acharem a filosofia desinteressante, não se interessarem por ela, não significa que ela não tenha um valor intrínseco. Afinal de contas, a matemática também pode ser considerada uma disciplina chata e desinteressante, mas poucas pessoas estão dispostas a rejeitar o ensino e o estudo da matemática. Bom, a dificuldade e a falta de clareza não pode ser usada para justificar o não ensino da filosofia. Porque apesar de alguns filósofos realmente terem textos que são de difícil acesso, com uma linguagem difícil, muitos, por outro lado, prezavam pela clareza e achavam que essa era uma das maiores virtudes filosóficas. Aí tem uma galera que começa a atacar a filosofia de outro modo. Aí eles começam a falar assim, bom, tudo bem, a filosofia pode ser muito clara e a gente pode compreender muito bem o que vocês estão falando, mas ela é inútil, pelo simples fato de que as chances de se chegar a um consenso a respeito das questões filosóficas são pequenas. Alguns filósofos, inclusive, defenderam que a filosofia deveria chegar a um fim e que suas principais áreas deveriam ser dissolvidas em áreas da ciência. Mas é interessante a gente notar que, para a gente defender que a filosofia é inútil, que deveria chegar a algum fim ou que deveria ser dissolvida a ciência, é preciso fazer filosofia, é preciso elaborar argumentos, que convençam as pessoas de que essa é a melhor posição a ser adotada, e assim por diante. Então, para a gente defender que, por exemplo, a filosofia se tornou obsoleta face ao avanço das ciências, é preciso se render à sua prática. Outro aspecto que faz com que as pessoas afirmem que a filosofia é inútil é o fato dela não gerar resultados que são úteis. Mas é importante a gente lembrar que algumas questões da filosofia são imensamente importantes para a sociedade. Então, por exemplo, se a gente quer saber o que é agir de maneira correta, nós devemos fazer filosofia. Se queremos saber o que é melhor, o que é mais importante, a igualdade ou a liberdade, nós devemos fazer filosofia. Se a gente quer saber se temos o dever de ajudar as pessoas que morrem de fome, nós devemos fazer filosofia. Se a gente quer saber se temos o direito de usar animais para o nosso consumo, nós devemos fazer filosofia. Então, essas questões são profundamente importantes para o modo como nós agimos no mundo. É claro que tem gente que simplesmente age sem pensar filosoficamente acerca dessas questões, mas a gente não deve desejar isso. A gente não deve desejar agir de maneira que interfira na vida de terceiros, como o caso de pessoas que estão morrendo de fome, ou dos animais, sem pensar racionalmente sobre essas questões. A gente não deve desejar simplesmente agir emocionalmente acerca dessas questões. Outro aspecto que é importantíssimo da gente lembrar é que algumas teorias filosóficas mudaram a história da humanidade. A gente pode levantar argumentos e objeções contra elas, é claro, mas não podemos negar que elas mudaram a história da humanidade. O iluminismo, o liberalismo, o feminismo, o socialismo são os exemplos mais famosos de teorias filosóficas que mudaram a nossa história. Outras questões muito importantes e que nós só podemos resolver recorrendo à prática filosófica são questões acerca do nosso conhecimento. Então, por exemplo, como conhecemos e o que conta para que algo seja considerado conhecimento são questões filosóficas e que são muito importantes para a nossa prática científica, por exemplo. Pode nos ajudar a determinar o que é ciência e o que é pseudociência. E é muitíssimo importante, gente, lembrar que, ainda que as possibilidades de chegarem a resultados consensuais nas questões da filosofia sejam pequenas, a gente só vai conseguir alcançar esses resultados algum dia praticando, fazendo filosofia. E a gente também tem que lembrar que a investigação por ela mesma é muito importante, muito interessante e valorosa, não só na filosofia, mas também como na ciência. Então, a ciência, ela trouxe inúmeros avanços, mas
as pessoas que estavam por trás daquela prática científica, que estavam pesquisando ali, elas estavam fazendo aquilo ali para adquirir conhecimento, para descobrir coisas sobre o mundo e não só pensando em alguma coisa útil ou concreta, algum resultado útil ou concreto. E assim a gente deve operar na filosofia, a gente deve buscar responder as questões filosóficas para tentar obter algum consenso sobre elas e também para aprender a pensar melhor sobre coisas do mundo e sobre a nossa realidade e não só buscar resultados úteis e práticos e assim por diante. Então, resumindo, o estudo da filosofia, ele se justifica na própria natureza da filosofia e na própria natureza das questões que são filosóficas. Mais uma vez, se a gente não pode recorrer a meios, instrumentos científicos para responder essas questões filosóficas, e se muitas delas são muito importantes para a sociedade e para todos nós, a gente tem que fazer filosofia para poder resolver essas questões. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se sim, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal. Eu pretendo nos próximos vídeos falar das 3 grandes áreas da filosofia, que são a metafísica, a teoria do conhecimento e a filosofia moral. Então se inscrevam para vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!